A Polícia Civil de São Paulo já pediu a prisão de pelo menos 11 pessoas envolvidas no sequestro, tortura e assassinato do soldado da Polícia Militar Luca Romano Angerame, no Guarujá, litoral paulista. Entre os suspeitos estão lideranças locais do PCC. O corpo do soldado chegou a ficar mais de um mês desaparecido até ser encontrado em uma cova rasa de um cemitério da facção na última segunda-feira. Ele havia passado a tarde com os amigos na Praia do Tombo, ido a um bar de sinuca, depois a uma adega, antes de ser flagrado por uma câmera de segurança caminhando ao lado de um dos suspeitos nas proximidades de um ponto de venda de drogas. Segundo o delegado que investiga o caso, o rapaz foi morto simplesmente pelo fato de ser policial e estar no lugar errado, na hora errada. Delegado Palumbo, episódio muito triste, né? Mas esse é o dia a dia dos policiais militares e civis no estado de São Paulo, nesse enfrentamento à criminalidade, principalmente a essa facção criminosa. Bem, policiais estão permanentemente na mira dos bandidos, até quando estão descansando, curtindo a folga em uma tarde na praia, né, delegado? Exatamente. O policial, ele corre o risco de morrer todos os dias, e na folga é pior ainda. A maioria dos policiais mortos foram mortos na folga, fazendo um bico, porque ganham um salário pífio. E agora eu pergunto, aonde está a Defensoria Pública? Aonde está esse pessoal que adora defender bandido? Ele simplesmente some. É um garoto policial, filho de um investigador, cujo o avô era delegado de polícia, e a gente lamenta muito a morte desse indivíduo, né? E esperamos que esses bandidos fiquem presos um bom tempo. Pois é, péssima notícia. Esse policial foi sequestrado, torturado e assassinado, depois enterrado em um cemitério da facção criminosa. Você, Cristiano Beraldo, agora há uma investigação para identificar esses líderes da facção criminosa que teriam ligação com o assassinato do policial. Pois é, Caniato, é uma situação impressionante, sobretudo porque, veja, o que você mesmo disse, né? Ele estava no lugar errado, na hora errada, e a gente tem que se perguntar como é que no nosso país, que o Brasil é nosso, o Brasil não é deles, o Brasil está sequestrado pela bandidagem, pela criminalidade, mas o Brasil nos pertence. E aí a gente aceita que há lugares no Brasil onde não se anda, há horários em que não se circula. A gente já se acostumou, não usa o celular, esconde o relógio, não sai de bolsa, não compra o carro que você quer porque chama muita atenção. Quer dizer, olha só a dinâmica da vida. E aí você coloca isso num policial, o risco é multiplicado, porque o simples fato dele ser policial, ao que parece, pelo desenho até aqui dessa história, um desses vagabundos descobriu que era policial, informou as lideranças dessa facção criminosa e aí veio a ordem para matar. Agora, esses líderes do PCC são os mesmos líderes que hoje possuem frota de jatinhos e helicópteros para emprestar para político. Olha só como é que é a relação do crime com a política. Isso é assustador. Li essa notícia e fiquei boquiaberto, porque isso faz parte da dinâmica. Parece que é aceito. O político que se submete a ser serviçal do crime, esse tem que ser prisão perpétua, castração química e tudo que houver de pior para nunca mais colocar o nariz na rua. Mas está aí, passeando de jatinho para cima e para baixo, helicóptero para lá e para cá, tudo bancado pelo crime. Quer dizer, para resolver isso, Caniato, só uma ação extremamente dura e implacável do governador, do delegado-geral, do secretário de RIT e a justiça que precisa fazer o seu papel. Nós ontem falamos aqui sobre os 50% de criminosos presos em flagrante que saem na audiência de custódia. Se essa realidade também não mudar, esqueçam. Os policiais permanentemente viverão acuados, com medo do risco que correm quando vão simplesmente ao bar jogar uma sinuca. Pois é, inclusive pessoas aqui, viu, Mota, se manifestando
nas nossas plataformas, levantando a possibilidade de ser uma resposta àquelas operações que foram realizadas no litoral de São Paulo, sobretudo no Guarujá, Operação Verão e Operação Escudo. Mas outras pessoas escrevendo, policiais paulistas sendo caçados pela bandidagem. Mota. Isso acontece no Brasil inteiro, Caniato. Há alguns anos, eu não me lembro exatamente o ano, um casal de policiais militares de Santa Catarina estava no Rio Grande do Norte, de férias. O restaurante onde eles estavam foi assaltado, eles foram identificados como policiais, foram obrigados a se ajoelhar e foram fuzilados. O homem sobreviveu, a mulher morreu. Em 2019, aqui no Rio de Janeiro, o capitão da Polícia Militar, Anderson Galvão, estava cortando o cabelo numa barbearia de Jacarepaguá. Bandidos entraram, anunciaram um assalto. Quando descobriram que ele era policial militar, o capitão foi executado ali na hora. Eu fui no enterro do capitão Anderson Galvão, no cemitério de Sulacap, aqui no Rio de Janeiro. Essa é a rotina dos policiais no Brasil. O que aconteceu com o policial Luca Angerami acontece muitas vezes e a gente não fica sabendo. E é sempre bom lembrar, nenhuma organização de direitos humanos divulgou nota, nenhuma entidade classista falou nada, nenhum ministro fez discurso bonito e nenhuma universidade pendurou, nem vai pendurar uma faixa perguntando quem matou o Luca. Mas eu tenho certeza que o governo do estado de São Paulo e a polícia paulista vão dar uma resposta adequada a esse crime. Exatamente, e essa também é nosso questionamento para o delegado Palumbo. Talvez possamos aguardar uma Operação Escudo parte 3, qual deve ser a resposta da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, Polícia Civil, que a gente pode esperar. E você faz uma conexão com as primeiras operações da morte desse policial, delegado? Não, os policiais são caçados o tempo todo. Quando eu entrei na academia no ano de 2000 e falava, cuidado com o local que você frequenta, cuidado quando você entrar no restaurante, não fique de costa para as portas, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Por quê? Porque é um risco iminente. Isso que aconteceu foi ação do crime. Eu sou favorável à Operação Escudo. Já critiquei bastante o secretário Derrite, mas ele está agindo certo nesse caso. Ele está agindo certo. O bandido tem medo de duas coisas: leis pesadas, que nós não temos, porque aqui tem uma infinidade de deputado e senador que adora defender bandido, então é muito difícil a gente andar com qualquer projeto desse, ou medo de morrer. Quando começou a Operação Escudo, mataram o soldado Patrick Reis. Ele estava lá patrulhando e a alegação era que, olha, a gente achava que era uma viatura da GCM. Mas quer dizer que, então, se for GCM, pode atirar, pode matar? E aí eles tomaram uma invertida, porque a polícia começou a intensificar. E quem conhece aquela região do Guarujá, eu conheço bem aquela região, o túnel que passa perto daqueles morros, aquilo lá é um mini Rio de Janeiro. A polícia não tinha acesso. Começou a ter no governo Tarcísio, que está lidando com um braço de ferro, com um braço duro. E é assim que tem que ser com bandido. Bandido não pode ficar passando a mão na cabeça, não, porque senão ele monta em cima. Acho que foi o Beraldo que falou sobre o helicóptero do crime. Beraldo, aqui a delegacia de roubo a banco prendeu o André do Rep. Ele tinha um helicóptero. O helicóptero foi passado para a Polícia Civil para transportar órgãos para transplante. O que fizeram o judiciário? Mandaram devolver o helicóptero para eles. Então você vai esperar o quê dessa justiça e dessas leis? Você, Beraldo. É impressionante porque esse tipo de evento que foi descrito agora pelo delegado vai se somando aos eventos que a gente vê no cotidiano, e esse tipo de coisa nos atinge a população de bem, atinge pessoas hoje no Brasil, pobres e ricas, da mesma forma. Está todo mundo acuado, está todo mundo com medo, está todo mundo refém da criminalidade. E é impressionante como não há percepção por parte das autoridades de que não é possível mais se viver no Brasil desse jeito. Essa gente que vive numa redoma, num mundo de ilusão, cercado de seguranças, de vinhos franceses, de comida da melhor qualidade, dando risada nos eventos, nas confraternizações mundo afora, pago com dinheiro privado e público.
Isso tem que ter um basta, porque se não tiver um basta, essas facções criminosas ampliarão a cada dia, como fazem hoje, o seu domínio e o que restará para nós. O que resta à população é pagar imposto. O que resta à população é ser taxada na camisa da China que compra pela internet. É isso que resta para a população. Veja o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Um desastre absoluto. O Estado foi jogado literalmente debaixo d'água, está na lama. E aí a gente se confronta com essa realidade. O Rio Grande do Sul produz mais de 50 bilhões de reais por ano, manda para o governo federal, voltam 17. É justo com a população do Rio Grande do Sul? E agora estão lá tendo que lidar com uma alta de criminalidade. Os marginais se aproveitando dessa situação terrível para roubar, para traficar, para movimentar arma, para tomar conta do Estado. O que a população do Rio Grande do Sul vai achar em relação à gestão que existe do poder público? Qual é o efeito? Porque eles estão no extremo da vida. Eles estão lutando para sobreviver. Tiveram que ver seus parentes e amigos mortos boiando nas águas sujas, estão lidando com doença, vendo as suas casas destruídas, não tem um pertence, uma muda de roupa para trocar. Essas pessoas estão no extremo e estão percebendo a ineficiência do Estado em lhes garantir o básico. Eu espero que da tragédia do Rio Grande do Sul nos venha o exemplo para que o cidadão passe a cobrar de forma efetiva para acabar com esta vergonha, esse vexame que a gente vê, sobretudo no tratamento aos bandidos, aos marginais, às facções criminosas. Nos colocam em risco todos os dias, matam os nossos policiais, nos fazem de refém. E o que nós estamos fazendo sobre isso? Pois é, o Beraldo trouxe alguns aspectos também que a gente pode levar em consideração. Mota, a gente quer escutar o seu comentário, mas pessoas aqui questionando esse novo momento, falando na audácia das facções criminosas, dizendo no passado operavam à margem, na sombra, sem fazer barulho, não queriam aparecer, mas hoje não. São audaciosas essas facções e mandam recados explícitos às autoridades, né, Mota? Eles estão muito bem assessorados, né, Caniato? Eles entram nessas empreitadas já com a assessoria toda montada, já com tudo certinho, garantido. É isso que gera essa ousadia deles. Eu acho muito importante isso que o delegado Palumbo falou, porque tem muita gente que tem dificuldade de acreditar nisso. Eu escrevi o livro A Construção da Maldade e eu falo muito sobre isso e eu percebo que algumas pessoas ainda não entenderam que existe sim muita gente no Brasil que defende bandido por razões ideológicas, por razões morais e por razões financeiras. Existe um grande ecossistema que gira muito dinheiro. Com essa história de bandido entra na cadeia, bandido sai, bandido entra, bandido sai. Cada vez que um bandido desse é preso, cada vez que há um processo criminal, as engrenagens financeiras se movimentam. É muita gente ganhando com isso. Então, existe uma explicação para esse massacre que acontece aqui no Brasil. É porque a maioria de nós vive com medo, a maioria de nós tem prejuízo, mas não são todos que estão nessa situação. Há alguns que se beneficiam e que prosperam com isso, e que temem o dia em que o crime no Brasil chegar a um nível normal, porque de que eles vão viver quando esse dia chegar? E a gente só precisa parar um pouquinho e refletir para a gente descobrir quem é que ganha dinheiro com essa situação. Bom questionamento. Faz seu complemento, delegado, por favor. O Mota está certo, as pessoas não acreditam quando a gente fala. Tanto é que eu falei aqui, acho que diversas vezes, que uma vez uma pessoa do Poder Judiciário me questionou por que eu não tinha tirado no braço ou na perna. Eles vivem numa realidade que não condiz com a realidade do policial. E é por isso que eu critico bastante os especialistas de segurança de sofá, aqueles que estão num ambiente confinado, seguro, com segurança, que quando chega num ambiente hostil, liga o 90, usa fralda. Não é fácil ser policial, não é fácil trocar tiro.
você pode morrer. Se eu estou jantando com a minha família e tiver um assalto, obrigatoriamente eu sou obrigado a reagir, porque senão eu vou ser executado sumariamente. Quando a pessoa não é policial, ela entrega seus bens e na maioria das vezes ela sai ilesa. Quando é um policial, sempre tem, na maioria das vezes, troca de tiro, porque o policial corre o risco o tempo todo de morrer, ganhando um salário pífio para defender gente que ele nunca viu na vida e ainda sendo questionado o tempo todo por defensoria pública, por ouvidoria, por Ministério Público, que também muitas das vezes faz denúncias erradas e injustas. Tive um policial da Divisão de Operações Especiais que foi denunciado injustamente, no meu ponto de vista. Ele estava defendendo a sociedade, entramos numa comunidade, eu estava com ele, inclusive, trocamos tiro, esse bandido foi morto legitimamente, foi em 2012 isso, e hoje o policial responde processo até hoje, ganhando uma merreca, tendo que pagar advogado, com 5 filhos nas costas. Ser policial no Brasil não é para qualquer um. Ô, delegado, não, só para mostrar a diferença, delegado. Veja, vou dar o exemplo de um médico major do Hospital Militar de Belo Horizonte. Não pode andar com a sua carteira de identificação, porque se for abordado no caminho de casa até o trabalho e identificarem que ele é major, vai ser morto. Comparado a isso, você tem a realidade nos Estados Unidos, que nos aeroportos, por exemplo, quando vai embarcar um voo, todas as companhias aéreas anunciam de forma antecipada o embarque dos militares. Se há um militar que vai viajar naquele voo, ele embarca primeiro, um sinal de respeito, uma reverência que é feita por aqueles que dão a sua vida para defender o país. Olha só a diferença de realidade.